Como eu falei no finalzinho do bloco anterior, um dos temas de hoje aqui no Bem Assim é cercado de dúvidas, suplementos alimentares. E quem está aqui agora com a gente no estúdio para esclarecer algumas dessas dúvidas é a nutricionista Jéssica Lima. Muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom dia para todo mundo. Então vamos lá, vamos esclarecer o que é que são esses suplementos alimentares tão famosos. Então, quando a gente pensa em suplemento, a gente precisa entender que eles são compostos que podem ser extraídos diretamente dos alimentos ou alguns, né, são produzidos de forma sintética, justamente para complementar a alimentação, né, ou proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais. E outros suplementos têm uma função mais ergogênica, que seria melhorar o desempenho. Então, existe aí vários tipos. Então, tem função tanto para repor na questão da alimentação, como tem essa outra função que você falou, né? Isso, que seria a função ergogênica para melhorar o desempenho, né? São suplementos que não fornecem calorias, que não têm a função alimentar, e sim justamente de melhorar desempenho, de repente inibir fadiga muscular. Sim. Então a gente precisa entender qual seria a diferença entre eles, quais são os tipos. Como é que eles vão agir, Jéssica, no organismo? Então, depende do suplemento, né? Quando a gente pensa em um suplemento ergogênico, a gente poderia citar creatina, cafeína. E aí esses suplementos, eles têm função totalmente diferente, por exemplo, de uma maltodestrina, que tem uma função de quê? De completar a alimentação, né? De fornecer mais carboidratos para um atleta, para uma pessoa que realmente tem uma demanda energética aumentada. Quando a gente pensa em cafeína, por exemplo, como é que ela iria agir no organismo? Qual seria a ação? Ela iria agir no sistema nervoso central, ela tem uma função de melhorar o desempenho, né? A gente pode até ter o exemplo do próprio cafezinho, né? Que muita gente toma para se manter mais acordado, para ter mais disposição. Então, isso também acontece com o suplemento. A diferença é que no suplemento a gente tem uma quantidade bem maior de cafeína. E é aí que mora o perigo, vamos dizer assim. Todo mundo pode utilizar suplemento? Não, nem todo mundo. A gente precisa ter alguns cuidados, né? O que é que acontece hoje? Principalmente com os jovens que começam a fazer musculação, né? Que estão na academia, começam a fazer exercício logo cedo. Existe uma pressa muito grande, né? Aquela idealização do corpo perfeito, de estar mais magro ou mais musculoso, enfim, dependendo do objetivo, as pessoas já pensam logo em utilizar suplemento. E é justamente aí que mora o perigo, porque a maioria faz essa utilização, né, usa suplemento sem a orientação de um profissional. Então, não é todo mundo que pode usar suplemento. Da mesma forma que eles têm efeitos positivos, eles podem ter efeitos negativos. Tá? É bom a gente falar isso, É muito importante a gente falar sobre isso. Tá. Você falou do cafezinho. É possível ter resultados apenas com a comida de verdade? Sim, sim. Inclusive o cafezinho pode trazer também esse benefício, essa melhora do desempenho. O que é importante a gente entender também, não só o café, mas como a gente falou do café, eu vou dar o exemplo dele. Existem algumas pessoas que não sentem efeito com a cafeína. Então, não sei se você já viu alguém na família ou com certeza já deve ter escutado alguém falar assim, eu tomo café à noite e consigo dormir, não tenho problema nenhum. Sua mãe, tá vendo só? Se ela não tomar um cafezinho antes de dormir, ela não consegue dormir, na verdade. Pois é, a gente conhece muita gente que é dessa forma. E aí tem aquela outra pessoa que toma café e consegue se manter mais acordado, trabalha melhor. Então isso é genético, né? É um fator genético, e aí tem gente que metaboliza a cafeína de forma muito mais rápida e não sente efeito, como a sua mãe, por exemplo. E tem gente que metaboliza ela de forma mais lenta e acaba sentindo mais o efeito. Então é possível sim ter efeito com o cafezinho, com a cafeína, mas isso é tão individual que até nesse caso a gente acabou aqui de achar uma diferença bem significativa, né? A pessoa que toma e dorme, e quem toma e passa a noite acordada. E sem contar também que tem algumas particularidades, às vezes a pessoa ela não gosta de carne e talvez o suplemento ele possa ajudar. Também funciona assim? Isso mesmo, sim. Além do fato de não gostar, né, a gente poderia citar aí, já que a gente está falando de carne, de proteína, o whey protein, que é um suplemento muito utilizado, né? Algumas pessoas acham que a função dele, né, o benefício dele seria aumentar a massa muscular e não é exatamente dessa forma. A gente tem que entender que ele é proteína, que ele serve para suprir essa necessidade de proteína. Então, se é uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de levar um lanche para o trabalho e aí precisa desse aporte de proteínas, a gente poderia entrar com essa suplementação, seria benéfico. É um suplemento prático, é um suplemento interessante, mas que, de fato, não é para todo mundo, porque às vezes você está usando, não precisa
e não é só risco de saúde, mas do bolso também, tá gastando com algo que nem iria precisar. Você falou aí do whey, vamos já aproveitar para a gente falar sobre cada um não, são vários, mas a gente pode citar alguns principais, né, quando a gente fala de suplementos alimentares. Tem o whey, a cafeína, que você falou, tem também, eu anotei aqui, a creatina, né? Vamos explicar cada um deles? São os queridinhos, né? São os queridinhos. Os três queridinhos. Então, o whey, ele é uma proteína extraída do soro do leite, né? Sim. A parte que a gente chama assim, a parte nobre do leite. Então, ele é um suplemento de alto valor biológico. Ele consegue fornecer pra gente aí os principais aminoácidos, tá? Então, é um suplemento bacana, é interessante a gente utilizar, mas utilizar com consciência, né? Por que eu falo isso? Porque muita gente passa 2, 3 anos sem analisar como é que está bioquimicamente, ou seja, como é que está por dentro, sem fazer exame, sem saber como é que está a função renal, sem saber como é que está a glicemia, e aí faz a utilização de um suplemento que é rico em proteína. Se a pessoa já tem algum problema renal, né, ou se tem uma predisposição, isso pode sim vir a causar ali um problema renal, como eu acabei de falar, ou até mesmo aumentar as chances desse problema se agravar. Então, é importante você ter orientação profissional, porque antes de fazer a prescrição de suplemento, a gente vai solicitar esses exames. Sim. Tá? Então, é bem importante mesmo a gente fazer sempre essa análise. No caso da cafeína, a mesma coisa, né? A gente já deu aqui alguns exemplos do cafezinho, mas a cafeína ela tem uma função ergogênica que pode sim auxiliar muita gente, principalmente atleta, a ter um melhor desempenho, mas a gente precisa ficar atento às pessoas que não podem ingerir cafeína, né? E as pessoas, um exemplo, por exemplo, eu poderia dizer aqui as pessoas que sofrem com ansiedade, né? Então, as pessoas que sofrem com ansiedade, elas não podem ingerir tanta cafeína, tá? A pessoa que tem problema cardíaco também não seria interessante. O hipertenso, né? Que a gente tem uma população aí, muita gente que sofre com hipertensão. No caso da creatina, também teria aí, seria contraindicada apenas para quem já tem algum problema renal, mas é um suplemento bem tranquilo que a gente poderia utilizar também na melhora do desempenho, né? É um suplemento ergogênico, que vai agir justamente dentro da célula muscular, fornecendo mais energia, né, para que a pessoa consiga ali fazer um treino, seja de musculação, crossfit, com um desempenho melhor. O que é importante a gente prestar atenção e o que é que eu gosto de alertar a todo mundo? Não fazer uso dessa suplementação sem indicação, porque não só a questão da saúde, de como é que estão os exames, mas a dose, ela também precisa ser prescrita de forma individual. Era isso que eu queria que a gente falasse. Sei que você já citou, bateu na tecla diversas vezes, mas vamos bater mais uma vez aqui nessa entrevista. Essa questão do uso indiscriminado dos suplementos. A gente já vê aí casos de pessoas que passam mal, de pessoas que têm taquicardia, enfim. Também tem efeitos colaterais quando você não segue a dose correta, né? Sim, o perigo de quem não sente efeito com a cafeína, como a gente citou, é que a pessoa toma e por não sentir nenhum efeito, ela acaba às vezes dobrando a dose, triplicando a dose. Já teve caso sim da pessoa vir a óbito, né? Por conta de excesso de cafeína. Então tem que ter muito cuidado e a dica que eu dou é não façam uso, não é nem dica, é uma orientação, não façam uso de suplemento sem ter a orientação de um profissional justamente por conta disso, né? Às vezes você está ali comprando um termogênico, como muitas vezes a cafeína é vendida em forma de termogênico, e aí você nem olha a dose, você nem sabe o que você está tomando, você compra porque o amigo está tomando ou porque algum colega indicou. Então, fique atento também à dosagem de cada suplemento, porque isso é importante e é determinado pelo profissional, dose e horário, né? Suplemento é como remédio, né? Ele pode ser algo muito bom ou pode ser um veneno, dependendo da dose. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Muito bem, então dose e horário e sempre buscar recomendação profissional, tá, gente? Nada aí de pegar, a gente sabe que tem muitas lojas naturais em que as vendas elas são liberadas, então é muito fácil você ter acesso a alguns produtos, mas é importante que você fique atento para você saber a dose que vai estar ali, se ela cabe realmente para o teu organismo ou não. Isso Jéssica, mesmo. muito obrigada pela sua presença Eu que agradeço. aqui, por tanta informação, uma aula, né, que a gente recebeu. Obrigada. Contatos, redes sociais, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou até mesmo queira contratar o seu serviço. Vamos falar. Tá, então, a rede social que eu mais utilizo hoje é o Instagram, né? E aí, posso falar o Instagram? Claro, fica à vontade. Nutri_Jéssica Lima, tá? O telefone para agendamentos ou quem ficou com dúvida, vai ser um prazer tirar a dúvida, podem entrar em contato comigo,
telefone é 829-9801-4703. Muito bem. Nutri_Jéssica Lima lá no Instagram, lá também com certeza tem todos os contatos. Vai lá e busca mais informações. Isso Obrigada. Mesmo, eu que agradeço. Parabéns e obrigada, bom dia. Você que está aqui ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o nosso Bem Assim desta segunda, nós vamos falar sobre medo de empreender. Você sabia que tem muita gente que tem medo de empreender? Pois é, como então bloquear esse medo? Já já nós vamos falar sobre isso. Futebol